E o novo governo argentino lançou seu plano de austeridade nesta terça-feira. Entre as medidas estão a desvalorização da moeda em mais de 50% e o cancelamento de licitações. O governo argentino anunciou nesta terça-feira seu primeiro pacote para tentar conter a crise econômica. O ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciou uma série de ajustes fiscais. Entre eles, a desvalorização do peso. Agora o câmbio oficial será de 800 pesos por dólar, o que significa uma desvalorização de 54% da moeda argentina. Ainda segundo o ministro, serão cortados subsídios e gastos com obras públicas. Reduziremos os subsídios à energia e aos transportes. Atualmente, o Estado mantém preços artificialmente baixos para a energia e os transportes através de subsídios. Os políticos sempre fizeram isso porque, dessa forma, enganam as pessoas, fazendo-as acreditar que estão colocando dinheiro no bolso. Mas, como todos os argentinos já devem ter percebido, esses subsídios não são gratuitos, mas são pagos com inflação. Caputo destacou ainda que o Estado não irá licitar mais novas obras públicas e cancelará os concursos aprovados cujo desenvolvimento ainda não tenha começado. O governo de Javier Milei busca conter a crise que atinge o país. A Argentina sofre com uma inflação anual de 140% e com níveis de pobreza que hoje atingem os 40%. E começa hoje em Brasília a sabatina conjunta de Dino e Gonê na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E sobre esse assunto, eu vou direto a Brasília conversar com o Igor Damasceno, que vai trazer os detalhes para a gente de como está esse posicionamento dos senadores em relação aos dois nomes escolhidos pelo presidente Lula. Olá, Igor, bom dia. Me parece que não há muita resistência, né? A expectativa é de aprovação tanto de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal quanto de Paulo Gonet na Procuradoria-Geral da República. Adriane, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo daqui do Senado Federal, aquela movimentação ali atrás é a porta que dá acesso à Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser feita a sabatina a qualquer momento. Ela está marcada para 9 horas da manhã, no horário daqui de Brasília, cerca de 20 minutos deve começar. Nem Flávio Dino, nem Paulo Gonet chegaram. A expectativa é que eles passem por aqui atrás e vão até a CCJ. É exatamente por isso que a movimentação aqui está muito grande, porque há, sim, uma expectativa de, pelo menos, Flávio Dino falar com a imprensa antes da sabatina. É meio difícil de acontecer, mas a gente sempre tem essa pontinha de esperança. E olha, para garantir a aprovação tanto de Dino quanto de Gonet, 4 ministros do governo federal foram exonerados do cargo temporariamente. Quem são eles? Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Camilo Santana, da Educação, Carlos Fávaro, da Agricultura e Renan Filho, dos Transportes. Eles foram eleitos senadores nas eleições do ano passado e só não assumiram o cargo aqui no parlamento porque foram convidados pelo presidente Lula para assumirem os ministérios dos quais eu falei. Então, eles pediram a exoneração, voltaram aos cargos aos quais eles foram eleitos, agora estão como senadores e vão votar favoravelmente tanto pela aprovação de Gonet quanto pela aprovação de Flávio Dino. Com o fim dessa votação, se forem aprovados ou não, eles voltam para o cargo deles. Tudo já está publicado no Diário Oficial da União. Daqui a pouco começa a CCJ, como eu falei. Então, ontem, 24 horas antes da sabatina, o ministro Flávio Dino decidiu fazer uma última peregrinação pelo Senado. Ou seja, ele decidiu conversar com os senadores, principalmente aqueles senadores que são do Centrão, ainda não estavam muito decididos, ou o voto deles é incerto, justamente para poder falar sobre as propostas dele no Supremo Tribunal Federal. A promessa de Flávio Dino para os senadores é que, uma vez assumindo o cargo de ministro da Suprema Corte, ele vai deixar de adotar o tom político. Isso quer dizer que ele vai ser um juiz e não um político do governo federal. Logo depois dessa peregrinação, Flávio Dino falou com a imprensa. Vamos ouvir. É claro que, pela experiência pretérita, eu sei distinguir muito bem o que é o papel de um juiz, o que é um papel de um político. E tenho sublinhado essa distinção, uma vez que são poderes diferentes. E claro que, se tiver a honra de receber amanhã a aprovação do Senado, levarei comigo o resultado dessas conversas e esse compromisso de ser um guardião, de ser um facilitador do diálogo entre os poderes, exatamente para que nós, nesse momento, prestigiemos o mais importante,
Não há dúvida que os poderes são independentes, mas é preciso, nesse momento, dedicar uma atenção especial à harmonia. Bom, e segundo o líder do governo aqui no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, a expectativa é de aprovação, ela já é praticamente dada como certa. Para Flávio Dino, são previstos aí pelo menos 52 votos favoráveis no plenário do Senado. A CCJ acontece agora de manhã com a sabatina e à tarde vem, então, a apreciação no plenário do Senado Federal. Para Paulo Gonet, a situação tende a ser um pouco melhor, segundo Randolfo Rodrigues, algo em torno de 60 votos. Para que eles sejam confirmados nos cargos os quais eles foram indicados, STF e PGR, são necessários pelo menos 41 votos favoráveis, ou seja, bem abaixo do que o líder do governo está estipulando. E exatamente por isso a expectativa é de aprovação. Adriane. E apesar da repercussão negativa que existe em torno do nome de Dino, por motivos que nós já sabemos e até mesmo porque a direita o considera um inimigo, né? Pelos posicionamentos que ele já deu, ironias, deboches, declarações públicas, utilizando inclusive suas redes sociais e por estar no governo que hoje é a situação, Dino tem uma rejeição a ponto de se criar um abaixo-assinado para tentar impedir que essa nomeação ocorra. Mas algo que está sendo ignorado pelo governo, até dentro, né, internamente, havia uma resistência por membros do PT para que Dino fosse o nome indicado, mas foi o nome indicado e vai para a sabatina hoje. Muda alguma coisa? Dificilmente. Eu estava fazendo os cálculos aqui, Igor, faz 129 anos, desde 1894, ninguém que foi indicado pelo presidente não foi aprovado pelo parlamento. Então, em tese, deveria ser a sabatina um momento de colocar ali contra a parede, de pressionar, de fazer os questionamentos relacionados a assumir o cargo, né, a idoneidade ou a capacitação técnica para isso, mas virou apenas um protocolo, né? Faz parte do protocolo constitucional essa sabatina no Senado. E com a CCJ, que é que vai fazer isso, que tem grande parte dos aliados de Lula, dificilmente ele vai passar por pontos delicados durante essa sabatina, né? Que está previsto para acontecer daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. Então, a partir do momento que o presidente indica, é praticamente dado como certo de que se torna um ministro, até porque precisa da metade mais um, né? No Senado são 81, então precisa de 41. É uma votação que, inclusive, antes de acontecer, já se prevê bem mais do que os votos necessários, né? Exatamente. O que a gente viu é que o presidente Lula demorou um pouco para indicar o ministro que iria substituir Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, e essa demora, claro, foi proposital. Ele estava ali articulando nos bastidores, junto do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, junto com os líderes do governo aqui no Congresso Nacional. Eles já estavam sondando os aliados, já estavam sondando os partidos do Centrão, justamente para poder confirmar o nome de Flávio Dino. A ala política do PT não queria Flávio Dino no STF porque ele é um nome muito forte, ele é um porta-voz do governo muito forte, ele fala muito bem, ele critica muito bem a oposição, ele tem opiniões muito fortes que sempre viralizam. Então, a ala política do PT acredita que é uma perda muito grande para o partido, para o governo federal, e defendia uma outra pessoa, muito provavelmente o nome de Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Então, isso acabou desagradando a ala política, não porque Flávio Dino não é um nome bom considerado dentro do partido, mas sim porque ele é bom demais para perder. Era basicamente essa a ideia da ala política, mas isso acabou se confirmando. Flávio Dino é o indicado de Lula, muito provavelmente ele vai ser sim aprovado, porque já estava tudo previsto, já estava tudo articulado, que a gente vê que Flávio Dino deve sim assumir a vaga na Suprema Corte no próximo ano. Flávio Dino é ex-governador do estado do Maranhão, ex-deputado federal pelo Maranhão, juiz de carreira, juiz federal de carreira e foi eleito em 2022 senador da República, mas se afastou para assumir o cargo político de ministro. Então, a gente vai trazer ao longo do dia a repercussão. Igor está ali naquele movimento, porque a qualquer hora podem passar por aí, né? A imprensa toda está preparada. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então, já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.